Olá, olá, sejam todos bem-vindos à TVD News e ao canal Silvia Navarro. Nessa noite nós recebemos a Fernanda, mãe da Esther Ferreira Gomes, que foi assassinada a tiros quando saía de casa para ir trabalhar, acompanhada da mãe. O assassino, como sempre, é o ex-namorado da Esther, que foi condenado, mas uma condenação um tanto quanto pequena pelo que ele fez. O feminicídio no Brasil vem aumentando cada ano que passa e as autoridades não fazem nada. Boa noite, Fernanda. Muito obrigada por aceitar falar conosco. Boa noite. Meu nome é Fernanda, né? Fernandes. Sou mãe da Esther, que foi vítima de feminicídio aos 20 anos de idade. O caso ocorreu em 2020, né, Fernanda? Tu pode falar um pouquinho para a gente quem era a Esther? Sim, o caso aconteceu dia 17 de março de 2020, às 7 horas da manhã. A Esther, falar um pouco dela, assim, resumidamente, o que eu vou falar da minha filha é assim, ela era muito companheira, amiga, tinha muitas amigas, muitas mesmo, carinhosa, né? Uma ótima filha, maravilhosa como irmã, como tia, uma ótima mulher mesmo em si, né? E assim, ninguém tem o que falar dela, assim, a não ser falar coisas boas, porque era o que ela era, ela representava amor. Ela representava amor e gratidão. Assim que eu resumo a minha filha, em amor. Qual que era o maior sonho da Esther, Fernanda? O maior sonho da Esté era ser esteticista, era fazer biomedicina. E o que aconteceu naquele dia, Fernanda? O caso aconteceu no bairro de Veracruz, na região leste de Belo Horizonte, e ele tentou te matar também. Então, começa a contar para mim do momento que a Esther acorda. Por volta das 6 horas da manhã, Esther levanta da cama. E daí para frente? A Esther acordou, levantou, aí ela me pediu 5 minutinhos. Ela falou assim: mãe, me dá mais 5 minutos. Aí eu dei para ela os 5, eu fui lá, chamei ela, filha. Aí ela levantou, foi pro banheiro e perguntou: mãe, tem pão? Aí eu fui e falei assim, ela perguntou assim: mãe, o vovô deu pão? Que é um amigo nosso que trazia pão do banco e sempre dava pra gente. Aí eu fui e falei com ela: não, filha, ela, então corre lá, mãe, compra o pão porque eu tô atrasada. Não vai dar para mim comprar o pão. Aí eu fui na padaria, o caminho que eu fui na padaria, a minha amiga tentou ligar para ela, porque quando ela saiu no portão para ir trabalhar, ele já estava lá entre o beco e a rua esperando a Esté. Então a minha amiga relatou que ele estava com a cara muito feia, e nisso a minha amiga tentou falar com a Esté várias vezes e a Esté estava tomando banho. E nisso, quando eu cheguei, aí eu vi a ligação da minha amiga, eu fui e retornei para ela. Aí ela foi e falou: Fernanda, olha com a Esté, o Thalisson estava aqui na porta do beco, tá com uma cara feia, tá muito estranho. Eu tentei cumprimentar, ele não respondeu, fechou a cara e abaixou a cabeça. Aí eu falei, Esté, a Sabrina pediu para falar que ele estava na porta do beco e tudo. Aí ela, mãe, não tem problema. Aí ela foi se arrumando e eu já estava pronta, né? E ele foi, pegou e aí quando ela foi falou assim: "Ah, mãe, eu vou tomar o café lá no meu serviço". E colocou o pão dentro da bolsa. Mas na hora eu não imaginei que a minha filha estava correndo risco de vida, porque senão eu não teria deixado ela sair para trabalhar. E assim, pegou, a minha filha não me falou que ele ameaçava ela, eu não sabia. Até então ninguém sabia, eram só duas amigas dela que sabiam, e ela pediu para essas amigas não contar. E as amigas respeitou a vontade dela e não contaram. Fernanda,
antes da gente entender como é que ele atirou, por que ele estava lá na frente, quem que era o Thalisson e como é que era o relacionamento deles? Olha, o relacionamento deles começou assim. A Esther, com 15 anos, queria namorar com ele. Só que eu não queria o namoro, porque para mim, como mãe, ele não era homem para ela. Aí ela chorou, fez pirraça, eu falei que não. Só que certo determinado dia, veio ele e o pai dele na rua. Tanto que eu nem recebi eles na minha casa. Foram na rua. Aí o pai dele veio, falou assim: eu vim aqui pedir para Esté namorar, né? Com o meu filho. Vim pedir autorização e tudo. Aí eu fui, virei para ele e falei assim: você tem uma filha. Você acha que o seu filho é homem para namorar com a sua filha? Como homem, você desejaria um homem igual o seu para sua filha? Aí ele ficou calado, depois ele respondeu para o filho dele assim. Aí o Gilberto falou: tá vendo aí, vaso? Você não tem que ouvir essas coisas, toma vergonha na sua cara e posição. Aí, nisso, a Esther já estava quase chorando praticamente. Eu fui e falei com o pai dele: eu vou permitir esse namoro, porque senão vai acontecer escondido. E como a Esther é uma menina que trabalha, estuda, né? E é uma menina correta, e ela não é mentirosa. Eu fui e falei com o pai dele: eu vou deixar esse namoro acontecer para não ser escondido, mas com a sua supervisão. Você vai tomar conta desse relacionamento, porque é um cara que eu não quero dentro da minha casa. Talvez eu tenha errado aí, talvez eu pequei aí, né? Eu acho que foi assim que eu pequei, de não ter aceitado dentro da minha casa. Para mim, quando eu visse que estava demais, eu dar um basta. Porque muitas das vezes a mulher, quando ela está no círculo de violência, ela está vivendo aquele ciclo ali de violência e ela não percebe. E muitas das vezes você vai falar sobre a violência, você vai pontuar e ela não vai conseguir enxergar, porque ali já se tornou a dependência emocional, que é o que muitas vezes tanto mulheres quanto homem não compreendem e julgam a mulher que está num ciclo de violência, né? E foi assim. Fernanda, por que tu não queria o namoro dele? Ele era vagabundo, ele não estudava, tinha atitudes questionáveis. Ele ficava muito na rua, né? O Thalisson ficava muito na rua. Não tem estudo, não sei se está estudando dentro do presídio, né? Mas ele não tinha estudo, e como a minha filha sempre foi uma menina muito sonhadora, sempre correu atrás dos seus objetivos. A minha filha já fez bolo de pote para vender, a minha filha já vendeu peça íntima. Então, tipo assim, ela tinha um objetivo, ela tinha um sonho, e ela sempre correu atrás desses sonhos dela. Ela não paralisava os sonhos dela por causa de nada e nem ninguém. Então, eu acho que chegou certo tempo desse relacionamento, ela viu que ele não era para ela, porque assim, ela era sonhadora, ela corria atrás. Então, um cara que não tem estudo, que não se socializa com as pessoas, um cara que vive pela rua, que não foi criado nem pelo pai, nem pela mãe, foi criado pelos avós. O que esperar de uma pessoa dessa, que não quer mudança? Qual que é a diferença de idade entre eles? Os dois têm a mesma idade, a diferença é de meses. Ele é mais velho do que ela, meses. E quanto tempo eles namoraram? 5 anos. Bastante. Uhum. Agora vamos para o dia. O que aconteceu? Ele estava no seu portão, te avisaram, tu avisou a Esther. E daí para frente? Não, não era no meu portão, não. Era tipo assim, uns metros abaixo do meu portão. Tá. Aí, nesse dia, eram uns metros abaixo do meu portão, eu falei com a Esté, aí ela colocou o pão dentro da bolsa, a marmita dela e da amiga dela estava na bolsa, que ela tinha feito uma marmita para levar para a amiga dela. Aí foi, pegou, ela foi e falou: então vamos, mãe, vamos. Aí a gente tava indo, normal. Tipo assim, para mim ele já nem tava ali mais, né? Porque do prazo que a minha amiga tinha falado, já tinha se passado uns 20 minutos. Só que quando eu e ela se aproximou, foi passando, por incrível que pareça, esse dia a rua não tinha ninguém.
Ele veio gritando, xingando a minha filha, com vários palavrões e tudo. Aí ele já sacou a arma e já deu o primeiro disparo que pegou na cabeça da minha filha. Aí eu já fui para cima dele e a minha filha conseguiu correr. Ela desceu o beco que ele estava correndo. Aí eu e ele começou a lutar, uma luta corporal, onde ele tentou me dar um tiro, que nisso mascou. E ele desceu, aí nisso eu e ele entrou em luta corporal. Eu fiquei muito machucada, perdi minhas unhas, fiquei roxa. Fiquei bastante machucada. Só que aí eu tentei segurar ele, quando eu puxei ele pela camisa, ele caiu uma faca e um celular da cintura dele. Mas mesmo assim, ele correu atrás da Esté e trocando as munição do revólver, porque o tiro que ele deu em mim tinha mascado. Então ele foi trocando. E assim, aí a minha filha caiu. Ela no beco, acho que ela saiu empurrando todos os portões. Quando ela viu um aberto, ela entrou. Ela caiu. Aí no que eu fui me levantar, ele já estava correndo o beco. Ela caiu com os pés para fora dessa casa. E assim, no que eu tentei puxar ele para ele não dar mais tiro nela, ele deu mais 2 tiros nela. Ela já estava caída. E eu puxando ele, tentando puxar ele. E já tinha um cara de moto esperando ele para dar ele a fuga. Que o cara deu uma fuga para ele. E assim, a minha filha levou 3 tiros. E nisso eu acho que meu filho ouviu os tiros, aí quando a gente saiu, meu filho estava dormindo, aí meu filho veio correndo, aí ela estava no chão, aí o marido da minha amiga falou assim que ele ia tirar o carro. Gritou, pega ela, Matheus, pega ela, porque eu vou tirar o carro e a gente vai socorrer ela. E foi quando meu filho foi, carregou ela nos braços, colocou ela dentro do carro e a gente foi sentido ao João 23. E eu ia gritando muito, gritando, pedindo para os ônibus, para os carros saírem. Não sei que força que eu tinha para gritar, era aquela que dentro do ônibus as pessoas estavam ouvindo. E eu gritava para abrir passagem, porque tinha uma menina baleada, gritava. Aí quando a gente chegou no João 23, o meu filho colocou a minha filha na maca e eu tentei entrar gritando para dentro do hospital, eles não deixaram. E eu fiquei no portão chorando, na porta do João 23, chorando, gritando, então eu estava muito nervosa. Aí depois eles me levaram lá para dentro, para a sala do psicólogo. Aí eu falei que eu não queria psicólogo, que eu queria minha filha. Passou alguns minutos, os médicos. Aí como eu fiz, estava muito escandalosa, muito nervosa, fora de mim. Eles me tiraram do Hospital João 23, né? Que é o hospital referência que nós temos em Belo Horizonte. Eles me tiraram de lá de dentro, me levaram para fora. E nisso a gente ficou esperando do lado de fora, todo mundo desesperado. Meus filhos já tinham chegado, os irmãos dela. E minhas amigas, a família dela, por parte de pai também, já tinha chegado. A gente estava lá. Aí, de repente, me pediram para entrar e para os meus filhos entrarem também. Para que eu e os meus filhos entrassem. Para constatar o óbito da minha filha. Porque ela já chegou lá com uma parada, eles conseguiram reanimar ela, mas ela não voltou. A minha filha foi brutalmente assassinada, vítima de um feminicídio. Inclusive, a foto que eu peguei aqui do G1, vocês estão na frente de uma placa escrita: nenhuma mulher merece ser espancada, muito menos assassinada. Ela já tinha apanhado ele antes? Olha, eu não sabia, né? Até então nunca tinha chegado relatos de mim de que ela sofria violência. Até então eu acreditava que ela não passava pela violência, porque
ela era muito contra a violência contra a mulher. Ela tentava intervir quando alguma amiga dela estava em algum relacionamento abusivo. Ela falava, ela aconselhava, ela impulsionava a menina do quanto ela era capaz. Então, eu não sabia que o relacionamento da minha filha era abusivo. Mas depois do falecimento da minha filha, foram chegando histórias de que a minha filha apanhava, que ele batia na minha filha na frente da família dele, a família dele não fazia nada. Então veio chegando relatos para mim, porque eu nunca tive convívio com a família dele. Então, tipo assim, eu não sei, a única coisa que eu sei da família dele, que para mim são pessoas sem caráter, e o que eu sei é que a minha filha relatava que ele era rejeitado porque ele não era, eles achavam que ele não era filho do pai dele. Então, por durante muito tempo, a minha filha manteve um relacionamento porque a família dele jogou na minha filha uma responsabilidade que não era dela. A minha filha assumiu nesse relacionamento o papel de mãe, porque a minha filha chegava do serviço e ia na rua onde que ele ficava tirar ele da rua. A minha filha, por um período, fez ele trabalhar. Estudar, ele não quis estudar. A minha filha se prontificou a ensinar ele a estudar, para ele depois entrar na escola mais avançado, mas ele não quis. Era um cara que mal sabia escrever o nome. E assim, então eu vim sabendo dos abusos bem depois que a minha filha tinha falecido. Porque se isso chegasse antes, para falar a verdade, eu teria matado ele, não ele e a minha filha. Porque eu não criei minha filha para vagabundo nenhum vir pôr a mão, né? Então, assim, é complicado. E me diz uma coisa, Fernanda, tu mencionou um cara da moto. Quem é esse cara da moto? A polícia localizou, ele está preso. O que aconteceu com ele? Não, no caso, quem emprestou a arma e nem esse cara que deu fuga foram presos porque no dia, quando ele foi se entregar, ele esperou passar o fragante para ele ir lá se entregar. Aí, quando ele foi lá se entregar, a irmã dele avisou que ele estava indo se entregar. E se eu não tivesse ido para a delegacia como a vítima que estava viva, ele sairia pela porta da frente. E para ele não sair pela porta da frente, a delegada nós estava entrando no dia 19, se eu não me engano, dia 19 ou dia 20 de março, deu lockdown. Então a gente estava entrando nisso e as delegacias iam atender online, ia parar, ia ser bem reduzido, né? O tempo na delegacia. Aí a delegada foi e falou comigo assim: mãe, você quer uma investigação mais profunda ou você quer que ele seja preso e pague por esse crime? Porque vai vir a pandemia, a gente não sabe quando vai dar o lockdown e a gente não sabe quando tudo vai voltar ao normal. Na hora eu não pensei. No meu desespero de mãe, eu queria ele preso. Eu queria ele preso porque eu não queria que os meus filhos tirassem a vida de ninguém, então eu optei para ele ir para a cadeia. Então eu optei em não envolver os outros cúmplices nesse processo. E, Fernanda, como é que acharam ele? Ele deu fuga, sua filha foi para o hospital, tu foi junto com a tua filha. Como é que localizaram ele e o que ele falou na delegacia? Na delegacia, ninguém localizou ele. A família dele estava procurando ele para esconder ele, para dar o suporte para ele que ele precisava, para arrumar o advogado, para ele se entregar. Só que nesse meio tempo já tinha entrado em contato comigo a advogada doutora Roberta Fernandes, né? Ela é daqui de Belo Horizonte. E uma mulher, né? Ela entrou em contato comigo e virou e falou assim: Fernanda, eu vou pegar o caso da Esther. Aí no dia que eu liguei para ela falando, doutora Roberta, ele está indo para a delegacia, o que eu faço? Aí ela virou e falou assim: eu não estou em Belo Horizonte, eu estou numa audiência fora de Belo Horizonte, mas você, como vítima, do jeito que você tá, você pega e vai para a delegacia. Aí eu fui para a delegacia, do jeito que eu estava.
Aí, chegando lá, eu me apresentei como a mãe da vítima e como vítima. Conversei com a delegada e com a escrivã. A delegada virou para mim e falou assim, aí a gente conversando e tudo, a delegada foi e falou assim: mãe, ele vai vir para prestar, né? Já foi avisado pelo advogado que ele está vindo para cá, mas enquanto isso a gente vai colhendo o seu depoimento e eu te dou a minha palavra que eu vou conseguir esse mandato de prisão para ele. Eu quero conseguir hoje, mas se eu não conseguir hoje, eu consigo ele. Eu consigo o mandato amanhã. Mas não se preocupa, porque ele não vai ter como fugir, porque vai ficar uma equipe em cima dele. Aí, só que nesse meio tempo, aí ela foi e falou: eu vou te dar um encaminhamento para você fazer o exame de corpo de delito. Aí eu fui, pedi ela para que ela colocasse eu e ele frente a frente, mas ela não quis, ela falou que não podia. E assim, então eu não vi ele, ele chegou para se apresentar, um dos meus filhos conseguiu ver ele, deu um soco na cara dele, mas os polícia veio, falou que podia dar ordem de prisão para os meus filhos, então aí o policial foi e conversou com o meu filho, tirou o meu filho de perto dele, aí eles entraram com ele para a delegacia, que foi aonde ele ficou lá, sem falar nada, ele não deu o depoimento dele, falou que só falava em juízo, ficou calado achando que ia sair pela porta da frente. E a delegada conseguiu segurar ele o máximo lá, que foi quando deu 6 horas da noite, ela conseguiu um mandato de prisão para ele. E quando ele achou que estava assinando para sair pela porta da frente, ele foi preso. Muito bom. E no julgamento, parabéns para essa delegada. A gente não vê tantas delegadas assim. E qual foi a justificativa dele? Em algum momento ele justificou o crime. Qual foi A justificativa dele foi a justificativa de todo homem sem vergonha, mau caráter, covarde. Falou que a minha filha tinha traído ele. A minha filha e ele já não estavam em nenhum o relacionamento dos dois já tinha terminado há 3 meses. A minha filha não queria mais nada com ele e ele já estava com outra pessoa, porque a irmã dele me mandou as fotos dele com outra pessoa depois que a minha filha tinha falecido. Então ele já estava num relacionamento e veio e assassinou a minha filha. Ele foi extremamente covarde, ele cometeu um crime passional porque ele planejou passo a passo o que ele iria fazer. Então, assim, não é só porque eu sou a vítima e sou mãe, mas ele cometeu um crime bárbaro e a pena foi muito pequena. inclusive, eu já quero falar contigo da pena, mas para uma família desgraçada, pelo menos a irmã se salva, né? Olha, até certo momento, sim, porque o medo dela era dela perder a vida também. Entendi. Dele Porque fazer. foi um caso de comoção, tipo assim, para a região aqui, né? O caso da minha filha, pela minha filha ser bem conhecida e ser uma menina que trabalha, estudiosa, humilde, muito carinhosa, atenciosa. E assim, então foi um caso de repercussão, então não era só os meus filhos que estavam procurando ele, tinha muita gente procurando ele, né? E aí ela foi e se dispôs a ajudar. No caso, ela se dispôs até a dar o depoimento dela, falando tudo que ele fez, que ele tomou banho antes de sair para matar minha filha, acordou mais cedo, tomou banho, se arrumou, cortou o cabelo um dia antes. Então, tipo assim, ele fez tudo planejado. Isso aconteceu em 2020, um terço que se cumpre, ele pegou 26 anos, um terço em 20, regime. rapidinho, 26 anos, mas caiu 3 anos. Então, 23 anos. Então, ou seja, esse ano, provavelmente, 2025, ele está para ser solto, é isso? Não. Até então, ele está para ser solto daqui a 3 anos. 2028. Isso. E como é que você sente essa justiça? Fernanda, tu acha que teve justiça? Não, acho que não teve justiça, não, porque foi uma tentativa e um feminicídio, com agravante, porque foi um crime passional, um crime onde que ele planejou.
E 26 anos não traz a minha vida, a vida da minha filha. Quem está presa realmente é a minha filha. Ele não está preso. Daqui uns dias ele ganha liberdade, toca a vida dele normalmente. O nosso país é um país muito injusto com nós mulheres. Nós mulheres somos reféns de uma sociedade machista, que parte também de nós mulheres, né? Não temos respeito um pelas outras. E, assim, vemos violência acontecer e não denunciamos, porque é obrigação de qualquer cidadão, tanto homem quanto mulher, fazer a denúncia, sim, de uma agressão, chamar a polícia, porque em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Então, para mim, ele não teve uma pena. Ele está num Spark, ele está numa cadeia onde que ele faz vídeo ameaçando a minha família, porque eu tenho o áudio dele mandando, ameaçando a minha família, aonde que ele tem o cabelo cortadinho, aonde que ele tira foto, posta no Instagram. E fora a sem vergonhice que o pai dele fez. O pai dele, por ser pastor, por conhecer pastores, o pai dele conseguiu pôr ele na PAC, uma prisão onde que é uma fazenda onde que o cara fica solto, sendo que ele não tinha direito a isso. E nesse período, porque eu estou sempre entrando no processo, eu estou sempre mexendo, dando uma olhada, eu descobri que ele estava na PAC, peguei a foto dele no Instagram, que ele tirou de dentro do presídio, peguei as gravações que ele mandou ameaçando os meus filhos, coloquei tudo num pendrive e procurei a promotoria, que foi o castigo que ele teve. Foi de sair da PAC e ir para a penitenciária de novo, onde que ele estava, que é em Bicas. Saiu da PAC de Betim para ir para Bicas. Que castigo foi esse? Não, pera. Eu acho que eu anotei errado. Eu acho que eu me distraí por algum momento. Ele está preso, mas ele tem acesso ao celular e à rede social, é isso? Ele teve acesso ao celular e à rede social, porque eu tenho foto, eu tenho pendrive com a gravação dele. Inclusive, eu entreguei para a promotoria, entreguei para a promotoria e não foi feito nada. A única coisa que foi feita foi uma transferência da fazenda para o presídio novamente. Aí quem está preso nessa história? Eu e a minha família. Sim. Os direitos humanos te deram qual tipo de ajuda? Fernanda, qual foi a atuação deles? Direitos humanos, para a vítima não existe. Nós somos revitimizadas todos os dias, a todo momento. Direitos humanos é para os presos. Direitos humanos é para o estrupador, para o feminicida. A vítima não tem apoio do Estado, não tem apoio do governo. É uma vergonha. Eu tenho um tratamento digno porque eu tive a ajuda de pessoas que se dispôs a me ajudar, a pagar o psicólogo, a pagar o psiquiatra, a me ajudar na medicação, porque depois do caso da minha filha, eu voltei a trabalhar, trabalhei só 1 ano, no período de 1 ano, depois eu não dei conta por causa da depressão, porque eu tenho uma depressão que essa semana o médico me diagnosticou com bipolaridade e tem um outro aí que ele me deu o diagnóstico, né, da depressão, que tipo assim, faço tratamento, eu esqueci, borderline. Ele me deu o diagnóstico do borderline. Ele falou que eu entrei no borderline, não consegui ser afastada pelo Estado, e, tipo assim, hoje, até para manter o meu tratamento, porque o SUS não é capaz de, não tem a capacitação para cuidar de uma vítima de violência, o SUS não tem. Porque como que uma vítima de violência que carrega um trauma, ela vai ter uma consulta uma vez por mês com um psicólogo e de 3 em 3 meses um psiquiatra? Aonde abrange a vítima aí? Eu sou uma vítima pobre, da periferia, da favela mesmo. E para a violência não existe classe social. Mas quem tem dinheiro tem um tratamento digno e quem não tem? Se eu não tivesse a ajuda dessas pessoas que eu tenho, o que seria de mim? Eu tenho que concordar contigo, Fernanda. Pior que eu não sei nem o que te falar. Direito, eu já entrevistei mais de 20 mães de vítimas.
Nunca nenhuma recebeu ajuda dos direitos humanos, nem do Estado, nenhuma. É chocante. Inclusive, Fernanda, o silêncio do Congresso, com essas leis brandas, está matando os nossos filhos? Olha, sobre política, o que eu vou dizer? Nós somos a maioria do eleitorado, né? Nós mulheres. Nós deveríamos mais estudar em quem vamos votar, né? E deveria ter uma mudança assim nas leis. Mas eu acho que meu pensamento é olhar em quem vai votar, porque infelizmente o primeiro e o segundo presidente é decepcionante, porque a minha filha foi vítima no foi vítima do feminicídio na época que o Bolsonaro era presidente. O Lula é o presidente da República e nada mudou. As pessoas falam assim: ah, evoluiu a lei. A lei não mudou. A lei só existe no papel. Na prática, ela não funciona. A lei para nós mulheres não funciona na prática. Você vai ouvir mulheres falando que chega na delegacia, ela tem um total apoio, aquele apoio só funciona no papel. Eu já levei vítimas de violência para a delegacia, né? Quando eu tinha o Instagram Justiça por Esté, eu conversava com muitas vítimas, tentava orientar. Então, eu já levei vítimas na delegacia, o descaso é enorme, você fica horas lá, machucada, com criança, tem um cômodozinho lá, uma sala para criança brincar, mas eles te põem a criança lá só na hora que você vai para o depoimento, um lugar para você escolher umas roupinhas, que isso te ajuda em quê? Em nada, não tem um psicólogo, não tem respeito. Quando você é atendida por um homem, você é tratada com desprezo. Isso que eu vi e vivi, né? Eu não estou falando que eu não vivi, estou falando que eu vivi. Fernanda, eu vou juntar a voz contigo, porque em 2021 eu levei uma amiga minha na Delegacia da Mulher aqui de São Paulo, porque ela estava sendo, apanhava, tinha ofendido, enfim, pelo namorado policial militar. Na verdade, eles moravam juntos, né? Relacionamento estável. Ela grávida, ela ficou 12 horas para depor. Nessas 12 horas esperando atendimento, ficavam assim para ela: mas você vai ferrar a vida do polícia? Ah, mas coitado do polícia, ele devia estar irritado. Ela ficou 6 meses na mão desse cara. Mas você não fez nada para deixar ele irritado? Na Delegacia da Mulher, Fernanda. A delegacia não tem um amparo, a Lei Maria da Penha ela não funciona como deveria, ela é classificada como a terceira lei, no caso de mulher, a terceira lei melhor, né, dos países, ela vem em terceiro lugar, mas ela não funciona. Ela só funciona no papel, só no falar. Um papel, ele vai proteger a vida de uma mulher, de uma vítima de violência? Eu queria entender isso. Fica aquele trem assim, mas quando uma mulher é vítima de feminicídio, a minha filha não tinha medida. E quando o repórter foi falar assim, mas ela nem medida tinha. Aí eu perguntei para ele, o papel salva a vida? O papel vai proteger a mulher de um assassino que não tem medo da penalidade, porque ele sabe que ele vai sair, ele sabe que ele não vai ter uma prisão perpétua, ou que ele não vai tomar 30 anos, porque o feminicídio é de 12 a 30. Ele não toma 30, ele não vai pagar os 30 fechado, porque ele tem direito em sair na metade. Se ele pagar metade da pena, ele sai, ou até antes. Se ele estiver estudando ou trabalhando, ele ganha remissão. Na onde que um homem vai ter medo de matar uma mulher com uma lei frouxa dessa no nosso país? Com uma lei de merda, que eu vou classificar assim. Lei de merda. Fechou tudo, exatamente isso. Inclusive, Fernanda, você como mãe de vítima real, o que você falaria se tivesse todos os deputados e todos os senadores sentados na tua frente? Olha, teve uma vez que eu fui, né, na Assembleia, né, me deram uma voz de fala, que uma deputada, né, a Ana Paula Siqueira, aqui de Belo Horizonte, ela me convidou, porque ela estava fazendo um
palestra para mulheres, né? E alguns casos, algumas vítimas de várias situações, as índias, mulheres pretas, lésbica, trans, era fala para todo tipo de mulher. Então, nessa fala que ela me deu, eu falei assim, infelizmente, eu estou aqui, eu sou mãe de uma vítima, relatei o caso da minha filha, como eu te relatei, falei com ela, eu sou vítima, a minha filha é vítima, mas o que o Estado faz? Nada. Aí eu tinha um papel grande escrito feminicídio, eu rasguei esse papel e falei, é o que acontece com a gente, é um nada, ninguém faz nada, ninguém luta por nós mulheres. Está na hora do Congresso se mexer. Inclusive, Fernanda, uma das coisas que eu mais desejo é que acabe as facilidades para os presos. Por exemplo, saidinha, visita toda semana de familiar, porque tu não pode visitar mais tua filha. Não, eu não posso, jamais. Visita Quando, às vezes, eu vou no cemitério, e vou ele lá, está ele tá não, mulher, está recebendo a mãe, está recebendo sem vergonha do pai, que é tão desgraçado quanto o filho para criar um lixo desse. até que a mãe dele, eu não culpo ela não, porque ela não criou e ela foi e falou que antes dele matar minha filha, ele ameaçou de matar ela com 3 tiros. Ele tem ódio contra a mulher. Então, por culpa do pai. Por culpa da família do pai. O que você acha desses direitos dos presos, ausência de custódia, visita íntima, redução, visita, saidinha? Como é que você vê isso? Como que eu vejo uma afronta a nós vítimas? Porque o preso tem direito e nós vítimas temos direito de quê? Eu só queria entender por quê. Qual que é o direito da vítima? Aonde que a vítima é amparada? Aonde que está? Todo mundo fala de imposto, dinheiro, roubo aqui, roubo ali. O Brasil é um país rico. O Brasil tem condições de acolher vítimas, tanto vítimas a mãe quanto a família. Por trás de cada feminicídio, cada mulher estrupada, espancada, crianças, isso traz trauma para várias pessoas. As pessoas não têm a dimensão do que é o feminicídio, porque o feminicídio, ele é uma morte gerada por alguém que te jurou amor, que te jurou cuidar, que te prometeu o mundo. E a pessoa vai lá e tira a sua vida. E não tira só a sua, porque ali a vítima morreu, acabou. Mas e a família da vítima, a mãe da vítima, os filhos da vítima? Fica como? Cadê os direitos humanos? Eu não entendo porque as vítimas não têm direito a direitos humanos, só o preso tem. Eu não consigo entender. Perfeito, Fernanda. Inclusive, gostaria da tua opinião se a justiça do Brasil é uma mãe para os criminosos. Ela é a mãe, o pai, ela é tudo. Ela abraça. A lei deveria mudar. Estrupador e feminicida, eles deveriam ter uma pena diferente e um lugar diferente para eles ficarem. Não é ter mordomia de visita, é visita íntima, não era ter essa mordomia, não. Tinha que classificar, já que o crime é feminicídio, é um crime contra a mulher, é um crime que é feito contra uma mulher que gera filhos, que põe filhos no mundo. Ele deveria ser classificado diferente, como eu acho que o estupro também, porque o estupro também causa danos irreparáveis na gente, né? Então, eu acho que esses 2 crimes deveriam, porque são crimes que relacionam ao homem também, mas é mais relacionado à mulher. Eu acho que deveria haver uma mudança. E eu não entendo, assim, nós, mulheres, nós somos a maioria do eleitorado. Por que isso não mudou até hoje? Porque tem a raiz do preconceito. É enraizado que a mulher é menos do que o homem, que a mulher é inferior ao homem. E não é. A mulher ela tem um poder muito maior do que o homem. Só nos calam. Essa expressão de que liberdade, que nós conseguimos, que nós rompemos, nós não rompemos nada.
Nós estamos no mesmo lugar praticamente, ou pior, porque esse rompimento que as mulheres tiveram, esse avanço que nós mulheres tivemos, é o avanço que mais está nos matando todos os dias. De uma em uma hora morre uma mulher no Brasil, muitas das vezes não é noticiado. O caso da minha filha teve repercussão porque eu fui correndo atrás de imprensa, eu não calei a minha boca, não tive medo. Eu dei voz para minha filha e continuo dando voz para minha filha. Você falou uma coisa muito pontual, né, Fernanda? Nós somos a maioria de eleitoras e mesmo assim não fazem nada. Não. Tem alguma coisa de muito errado aí, né? Tem. Inclusive, Fernanda, tu acredita em Deus? Muito. Eu sou fruto de um milagre. Minha filha, a minha filha é filha da promessa. O que você vai falar ou fazer quando encontrar Esther de novo? A minha filha, Né? eu quero abraçar ela e pedir perdão por não ter conseguido proteger ela. De não ter notado que ela sofria abuso, porque ela era tão alegre, ela era tão sorridente, ela só vivia rindo, que eu não percebi que minha filha sofria abusos emocional, físico. Eu não percebi, porque ela não passava isso para ninguém, nem para as melhores amigas dela. Ela só veio falar que ela estava sendo ameaçada, tipo assim, uma semana antes do fato acontecer, que ela falou que ia conversar com o pai dele, se o pai dele não fizesse nada, ela iria conversar com os meus filhos para resolverem a situação. O que eu queria pedir ela era perdão por não ter feito, por não ter conseguido salvar ela. Porque eu sinto que eu falhei como mãe nessa parte. Não é fácil a gente criar um filho para outro vir e tirar da vida, das nossas mãos. Fernanda, eu vou discordar um pouquinho de ti. Tu te enfiou no meio de uma arma. Como é que tu não fez de tudo para salvar ela? Se eu tivesse percebido os abusos antes. Não dá para perceber. Não dá, porque ela continuou com o brilho dela, com a alegria dela. Ela continuava com os mesmos projetos, com os mesmos sonhos, ela não se paralisou. Então eu não percebi que a minha filha estava triste. E dependendo do lugar que eles batem, não deixa marca. Uhum. Tu não tem culpa de nada. Tu entrou na frente de uma arma. Até é o primeiro relato que eu ouço desse, eu entrei na frente. É o primeiro. Então, eu acho que tu não tem que se culpar, pedir perdão, pedir por nada. Você foi incrível. Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sempre, né? Mães sempre se culpam. Sim. Mas tu foi incrível. Primeira vez que eu ouço um relato desse. Fernanda, qual o conselho que você dá para mães e pais que estão passando neste momento que tu está passando? O conselho que eu dou é eles procurar as mídias, não silenciar, não calar, correr atrás de uma justiça, ainda que a justiça seja injusta, mas correr atrás. Porque se eu silencio, se eu calo, outra mulher, outras pessoas podem ser vítimas. E se você vê uma mulher sofrendo agressão, denuncia. Você pode estar em qualquer lugar do país, qualquer lugar. Se a mulher está sendo vítima de violência, temos que denunciar. Não devemos calar. E pai e mãe, comece a educar os seus filhos para tratar vocês da forma que vocês querem ser tratadas. Começa, mãe, a tratar, a educar, ensinar o seu filho que uma mulher ela tem que ser tratada como uma princesa, como uma rainha, porque foi isso que eu ensinei para os meus filhos. Eu sempre falava com meus filhos, trata a mulher da forma que você trata a sua irmã, porque minha filha era tratada como princesa, tanto que no dia que a gente estava socorrendo a minha filha, o meu filho, ele gritava, Esté, abre o olho, você é nossa princesa, abre o olho. Então, assim, e se a pessoa está vivendo num lar de violência, ela tem que procurar ajuda.
E muitas das vezes as mulheres não têm condições financeiras para sair do relacionamento abusivo e nem para sair da situação, porque envolve filhos pequenos, não tem para onde ir, mas busque um tipo de ajuda para tentar até mesmo reverter essa situação de agressão, né? E nunca silenciar, porque o silêncio mata. E eu sou prova viva disso. A minha filha silenciou e o silêncio matou a minha filha. Fernanda, tem alguma coisa que você gostaria de falar, de esclarecer, que eu não te perguntei, que a gente não falou? Até tinha, só que acabou fugindo. Ah, meu microfone estava mutado. Tenta lembrar, fica tranquila, a gente tem tempo. Tá gravado, depois eu edito. O que eu queria dizer é assim, que a mulher ela não tem culpa de estar sofrendo uma violência. Ela não pediu para estar ali naquele ambiente de violência. Ela é taxada, muitas das vezes, nós somos taxadas como sem vergonhas, como quem gosta de ser abusada, como quem gosta de sofrer abuso. Mas ser humano nenhum gosta de sofrer abuso. Mulher nenhuma nasceu para ser maltratada. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. E não é isso que Cristo tem para nós. E a maldade ela está muito grande, a perversidade, e que o nosso governo possa mudar, né? O nosso o país, né, os estados possam mudar as leis, mas que seja uma lei nacional, né, com uma punidade maior, porque esse crime merece um respeito. Todo crime contra nós mulheres merece um respeito grande. Nós merecemos respeito, nós merecemos ser respeitadas e não silenciadas. Nós temos voz. A voz que hoje falam que a gente tem, ela está sendo silenciada todos os dias e a cada 1 hora. Há uma morta, há 6 minutos uma espancada e várias sendo estrupadas. Perfeito, Fernanda. Fernanda, eu quero te agradecer e quero elogiar o seu equilíbrio mental, a sua resiliência de estar aqui e seguir, né? Eu sempre falo, eu não sei como eu reagiria se eu estivesse no lugar de vocês. Eu acho, como eu me conheço, que eu tiraria a minha vida. Eu já tentei. Mas vocês continuam, cara, e eu acho isso incrível. Eu já tentei tirar a minha vida várias vezes. Mas graças a Deus não deu certo. Não deu certo. Porque Deus tem um plano maior, né? Verdade. E assim, eu tentei em desespero, surtos mesmo, porque às vezes eu tenho surtos psicóticos. Porque eu vivo um pesadelo, tem hora que eu penso, falo, Deus, me tira daqui. Eu só queria acordar disso. E ver a minha filha, o que é interrompido. A minha filha é vítima e o Estado protege o assassino dela. Os direitos humanos protegem o assassino da minha filha. Eu não posso abraçar uma mulher, uma menina trabalhadora, uma menina que tinha sonhos de ir para a faculdade, de ter a vida dela, de adquirir as coisas dela, de crescer. Os sonhos da minha filha foram enterrados, silenciados, e nós não temos defesa. E uma mãe de feminicídio, uma vítima de feminicídio, tanto o filho quanto a mãe sofrem muito, precisa de apoio, de amparo. E nós não temos esse apoio, esse amparo vindo do Estado, vindo da nação brasileira. Nós temos um país, vários países em guerra, mas o Brasil vive uma guerra maior, que é o feminicídio, que está matando mais do que até mesmo as guerras, se for olhar pelo tempo de morte que as mulheres estão tendo. Assim, é inexplicável. Mas, de qualquer forma, tu é forte, Fernanda, mais do que tu pensa. Mais resiliente do que tu pensa, mais guerreira do que tu pensa. Então, minha amiga, eu queria te agradecer por ter dado seu testemunho, por ter vindo aqui, por ter falado de coração aberto, e desejo que Deus te abençoe imensamente. Amém. Eu te agradeço e, assim, que você continue dando vozes para as mulheres mesmo, para as vítimas, porque nós não temos vozes, nós somos silenciadas.
E o silêncio mata. E que você possa continuar com esse trabalho maravilhoso, que esse trabalho possa crescer cada dia mais, porque nós precisamos de projetos assim, de pessoas assim, que dá voz às vítimas, porque nós não temos voz. Obrigada, Fernanda. E qualquer momento que tu queira voltar, se acontecer alguma coisa com o assassino, tu quer denunciar, pode me chamar, que a gente abre uma live e já conversa, tá bom? A TVD está 100% aberta para você, 100% à sua disposição. Sim, eu agradeço. E qualquer notícia eu procuro mesmo. Pessoal, é isso, é chocante, é mais um caso que choca, é mais um caso que machuca, é mais um caso que dói, mas é mais um caso que o Congresso finge que não vê. Então, está na hora da gente se unir, seja você homem ou mulher, porque você também tem filha, tem mãe, tem tia, tem prima, né? Tem pessoas do sexo feminino na sua família, se unirmos e exigir mudanças reais nessa lei. Porque logo, logo teremos mais, por exemplo, Igor dando 70 socos em 30 segundos na cara de alguém, ou Thalisson atirando na cabeça de uma menina que está saindo para trabalhar. Fiquem todos com Deus.